Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agregando Podcast. Queria desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo. Estamos aqui diretamente do Instituto Multidisciplinar de Saúde, Campus Anísio Teixeira, que é a UFBA aqui de Vitória da Conquista. Hoje temos um convidado super importante, que é o professor Lucas Miranda, que vai falar um pouco sobre a tecnologia no desenvolvimento de vacinas. O professor Lucas, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco, faça um pouco sobre sua trajetória profissional, como surgiu o interesse nessa área e como foi essa experiência de anos nessa área. Bom, meu nome, como o Daniel já falou, meu nome é Lucas, eu sou professor daqui do campus, né, de Vitória da Conquista. Eu comecei nessa área primeiro, eu sou formado em Biologia pela Universidade de Santo Amaro e lá na minha própria graduação eu já comecei a fazer estágio na Universidade de São Paulo. Então eu comecei a trabalhar num laboratório chamado Laboratório de Micoplasmas. Só que nesse laboratório a gente trabalhava muito com a parte de epidemiologia, ou seja, para saber primeiramente a prevalência e entender um pouquinho da parte de patogenicidade. E quando eu vim para o campus aqui de Conquista, eu trouxe essa linha de pesquisa. Eu quis continuar trabalhando com os micoplasmas, que são bactérias que têm bastante importância, principalmente na parte da veterinária. E com o curso de biotecnologia, com alguns alunos formando em biotecnologia e entrando para a pós-graduação, uma das nossas ideias foi começar a trabalhar com a parte de desenvolvimento de vacinas voltadas para essa parte de agropecuária. Então a gente começou a trabalhar com uma doença em caprino, que é a galaxia contagiosa. Depois a gente começou a trabalhar com ureaplasma diverso, que causa problema em bovinos de reprodução. E por fim a gente começou a trabalhar com um kit diagnóstico para tentar detectar esses molicutes. Então foi dessa maneira que a gente começou aqui. Muito obrigado pela apresentação. Vimos que o senhor tem bastante experiência nessa área, né? E ao longo dos anos, os últimos anos, tivemos bastante melhoria na tecnologia de vacinas. O senhor poderia comentar um pouco quais são as tecnologias mais inovadoras atualmente no campo de vacinas? Então, há muito tempo o ser humano já vem trabalhando com a parte de vacinas. Antigamente a gente trabalhava com a parte de você tentar reduzir a patogenicidade, a virulência daquela bactéria cada vez que você ia replicando. Só que isso demorava muito. Um exemplo disso é a vacina da BCG, ela demorou quase 50 anos para ela ser produzida. Hoje, por causa da biotecnologia, a gente acaba então fazendo isso de uma maneira muito mais rápida. Então, simplesmente a gente consegue hoje, em um ano, 2 anos, a gente já tem uma ideia de possíveis candidatos e a gente também já consegue produzir em um laboratório candidatos vacinais para depois eles serem testados. Então, hoje a gente tem a tecnologia de DNA recombinante, hoje a gente tem micro-organismos totalmente modificados, hoje a gente tem também a tecnologia de usar somente vacina de DNA ou até mesmo a vacina de RNA, que foi o que surgiu no período da Covid. Essa vacina do RNA mensageiro que utiliza a plataforma, como seria ela assim, ter como dar um resumo de como é feito desde o processo inicial até quando ela chega para a população? A vacina de RNA ela surgiu principalmente, começou a se falar muito dela, na verdade, na época da pandemia. Então já tinha um grupo de pesquisa, que é o grupo da professora Caricó, que já estava trabalhando com esses RNAs, a possível capacidade desses RNAs serem utilizados como vacina. Qual que é o princípio? O princípio é você. Então, ao invés de você trabalhar com o vírus todo ou com a bactéria toda, que você corre o risco de ter muito efeito colateral. Então, todo mundo que já tomou a vacina fica às vezes prostrado vários dias. Então, a gente também tenta cada vez mais diminuir esses efeitos colaterais. Então, esse grupo já vinha trabalhando com isso. E aí, quando houve a pandemia, a gente acabou acelerando esse processo para desenvolver. Então, o que é feito? Então, ao invés de trabalhar com a bactéria toda, a gente simplesmente pega uma porção que a gente sabe que vai ser capaz de desenvolver uma resposta imune para gerar uma resposta protetora. A gente isola o RNA responsável por isso. Isso é uma tecnologia extremamente fácil de ser feita. E ao invés de você dar a injeção com a bactéria toda, você dá com essa porção do RNA. Esse RNA vai entrar na célula e ele simplesmente vai fazer com que as nossas células passem a produzir a proteína do vírus e o nosso corpo acaba respondendo contra essa proteína. Então vemos que é uma tecnologia que tipo já é fácil
Então meio que foi difícil de descobrir ela ao longo do tempo, no caso, e com o avanço da biotecnologia que teve essa facilidade de desenvolver essa tecnologia. E no caso, hoje com as plataformas de sequenciamento, a gente vê, né, que até sites como o Uniprot, por exemplo, que tem bastante cepas de um único vírus, de uma única bactéria, então você vê qual cepa a gente pode utilizar para Exatamente. poder fazer a vacina da forma mais rápida possível, né? E também utilizando, mesmo ter controle de qualidade, como a BCG, que demorou 50 anos. Hoje, com 1 a 2 anos, a gente consegue ter tecnologia assim, de vacina já existente para a população. Então, por esse motivo que a vacina do Covid foi mais tranquila, foi mais fácil, porque já existia cepas de Sim. coronavírus, né, existente nos bancos de dados. Você poderia falar mais um pouco sobre essa questão do banco de dados, como eles são feitos? Então, hoje em dia, toda vez que você sequencia um vírus, sequencia uma bactéria, até mesmo sequencia um genoma, você é obrigado a publicar num banco de DNA, de RNA ou até mesmo de proteínas de domínio público. Então, por exemplo, com a pandemia, logo depois que o Covid foi detectado que era um coronavírus e ele foi rapidamente sequenciado, todo mundo que foi sequenciando ao longo dos países foram depositando nesses bancos. E aí, a partir disso, essa informação é pública. Então, todo mundo que já trabalhava com essas tecnologias, que foi o que fez, basicamente, a vacina sair de uma maneira muito rápida, porque a gente já tinha essas tecnologias para outras doenças ou para outras plataformas, né? E aí se incorporou em relação ao Covid. Então, esses bancos, a partir de sites específicos, você consegue encontrar essas sequências e você consegue trabalhar livremente com essas sequências, ou seja, para a produção de vacina, ou seja, para entender um pouco a distribuição desse vírus numa população, ou seja, mesmo para entender as proteínas que ele possui. Pronto, então isso facilitou bastante, né, a fazer a vacina da Covid. Então, quer dizer que tinha centenas de pessoas trabalhando ao mesmo tempo ao longo do mundo, né, ao longo do. Então, querendo ou não, as indústrias, né, os laboratórios que tinham mais tecnologia conseguiu fazer mais rápido, porque tinha mão de obra mais qualificada e tinha equipamentos melhores. Então, por esse motivo, meio que teve uma corrida da vacina, no caso, né? Então, outro ponto importante de uma tecnologia que está bastante evidente hoje é o DNA recombinante. A vacina de tecnologia de DNA recombinante. Como funciona esse DNA recombinante e quais são as inovações que tem nesse setor? Ó, a tecnologia de DNA recombinante ela funciona da seguinte maneira. Por exemplo, você sabe que um vírus ou uma bactéria ele tem uma determinada proteína que é capaz de desenvolver uma boa resposta imune que vai ser um bom candidato vacinal. Então, hoje em dia a gente tem a capacidade de pegar esse DNA, colocar esse DNA numa estrutura que a gente chama de plasmídio, que é uma estrutura de DNA que vai se replicar, que vai se multiplicar dentro de bactérias, e a gente coloca dentro de uma bactéria chamada Escherichia coli. A partir disso, a gente faz com que a Escherichia coli sirva como uma biofábrica. Ela passa a produzir, então, essas proteínas, e essas proteínas em larga escala a gente acaba, então, utilizando como uma vacina ou como uma proteína que vai ser utilizada para um ensaio diagnóstico. Então, essa tecnologia ela facilitou muito a nossa vida, porque hoje a gente sabe que proteína específica, a gente consegue, através de vários estudos, saber que essa proteína vai desenvolver uma resposta imune sem precisar trabalhar com micro-organismo total. Então, por exemplo, um dos grandes exemplos que a gente está tendo de sucesso é a vacina do HPV. Então, a vacina nonavalente, ela tem 9 sorotipos, e ao invés de você colocar 9 vírus diferentes ou 9 vírus modificados, você coloca 9 proteínas diferentes. Então, você coloca as proteínas específicas para cada sorotipo, que são duas proteínas que são chamadas de E6 e E7, de cada um daqueles sorotipos naquela mistura, e você vai desenvolver uma resposta para todos os 9 sorotipos. Então, é uma tecnologia que é teste e falha. Você vai testando quais são as que têm Exato. melhor combinação, a melhor mistura para ter a maior resposta imune, no caso. Então, dentro dessa tecnologia de vacinas, teve outra área que se desmembrou, que foi a do imunodiagnóstico. E como foi a tecnologia do diagnóstico rápido e efetivo dentro da Covid? Como foi esse diagnóstico? Como foi feito esses testes? Tem algum exemplo de como foi feito? Olha, uma das coisas mais importantes que a gente tem em relação a diagnóstico e tratamento é você ter a resposta o mais rápido possível.
Então, no caso da COVID, a gente até demorou um pouquinho para ter esse diagnóstico mais rápido, por causa que precisava, então, uma questão de padronização. Mas hoje em dia, a gente simplesmente consegue fazer em casa. Hoje, a gente faz o swab, coloca numa solução e pinga num equipamento, naquele cartãozinho, e você consegue ver exatamente se você teve ou não, ou está ou não com o COVID. Essa tecnologia é uma tecnologia extremamente importante, porque ela leva o que a gente chama de point of care. O que é? O ponto de cuidado. Então, você consegue diagnosticar naquele momento e você consegue definir ou não se o indivíduo tem uma determinada infecção. E isso é extremamente utilizado. Então, hoje a gente usa para sífilis, hoje a gente usa para HIV, hoje a gente usa para COVID, para hepatite. Então, são várias doenças que são diagnosticadas dessa maneira, de uma maneira muito mais rápida, para poder fazer o tratamento mais rápido também. Então, esses testes, tanto os rápidos como os que demoram um pouco mais, de 24 a 48 horas ou até mais, são extremamente importantes para detectar as doenças, principalmente nos estágios mais iniciais. Muitas vezes quando não existe os sintomas, quando o paciente é assintomático, no caso. E, no caso, quando o paciente é sintomático, por exemplo, então o teste rápido seria mais eficiente ou não? Ou, tipo, existe teste rápido, teste mais prolongado? Existe alguma especificidade em termos de ser assintomático ou não? Ó, e dentro dos testes imunológicos, dos imunodiagnósticos, a gente tem duas vertentes. Uma vertente para você detectar se o indivíduo tem o antígeno, ou seja, se ele tem o vírus ou se ele tem a infecção, e outra para você detectar se ele tem anticorpo. O que vai fazer que um seja mais rápido do que o outro? Basicamente, a padronização e você conseguir aquela tecnologia. Então, para o COVID, a gente conseguiu que a gente consegue tanto detectar se ele tem os anticorpos, quanto a gente conseguiu detectar o próprio vírus. Em outros testes, a gente ainda não conseguiu que você detecte diretamente o vírus. Então, a gente trabalha com a detecção de anticorpos. Então, por exemplo, esses testes que trabalham com a detecção de anticorpos, eles, às vezes, são um pouquinho mais demorados de você realizar, ou até mesmo o momento que você vai fazer. Por exemplo, para o HIV, você não consegue fazer na hora que você teve o contato de risco. Você tem que esperar 30 dias para poder fazer, porque você precisa produzir os anticorpos no seu corpo, para que você tenha uma resposta mais eficaz. Então, vai dependendo muito da tecnologia que você vai aplicar e se essa tecnologia vai conseguir ou não ser point of care. Então, a gente precisa evoluir algumas coisas na ciência para a gente conseguir chegar na qualidade máxima, porque a gente não pode, por exemplo, no caso de um diagnóstico, correr o risco de ter um falso positivo ou um falso negativo. Então, a gente tenta ser o mais específico possível. Por isso que a gente ainda não tem disseminado para várias doenças. Então, porque algumas ainda a gente não conseguiu fazer esse processo. Então, a padronização e o controle de qualidade é super importante. Por isso que algumas doenças ainda não conseguiram, né? Porque é importante ter um produto de qualidade no mercado, né? Que está mexendo com a saúde das pessoas. Então, as pessoas também querem, né, o máximo de eficiência possível. E quanto à questão da produção desses kits de imunodiagnóstico, tem essa questão de matéria-prima, você encontra, por exemplo, em um lugar e você tem que levar essa matéria-prima para fabricante, por exemplo. E como funciona essa questão de logística? Existiu algum problema assim, principalmente na época da pandemia? Existe esse problema de matéria-prima não disponível, kits? Existe. Então, na verdade, para você fazer principalmente na época da pandemia, a gente trabalhou muito com o teste rápido, né? E o teste rápido ele depende por exemplo, de uma membrana. Na época da Covid, a gente quase não conseguia encontrar essa membrana, porque estava todo mundo comprando. Então, todo mundo que estava querendo fazer essa parte de diagnóstico. Então, por exemplo, até quem não trabalhava com a parte de produção do kit, mas trabalhava com a parte de pesquisa, teve muita dificuldade. Primeiro, que antes uma membrana ela poderia custar R$1.000. Quando foi a pandemia, como todo mundo estava procurando, essa membrana passou a R$5.000. Então, além dessa dificuldade de que nem sempre todos os lugares produzem, então a gente, por exemplo, no Brasil, a gente tem muita dificuldade de que o Brasil não é produtor de insumos para pesquisa ou insumos para diagnóstico. Então, quase todos os insumos vêm de fora. Então, para o Brasil, ficou muito difícil esse processo de produção, justamente porque faltava insumo, faltava, às vezes, coisas básicas para você montar os kits para mandar para os laboratórios fazerem os diagnósticos. Então, realmente,
O que falta para o Brasil para produzir esses insumos próprios? Falta tecnologia, mão de obra qualificada, incentivo governamental? Eu acho que eu não digo nem a parte com mão de obra qualificada. Eu tiraria só a mão de obra qualificada e colocaria as suas duas primeiras alternativas. Então, o Brasil ele investe muito pouco em ser produtor de determinadas tecnologias. Então, a gente viu, não só no Brasil, mas em vários outros países, a dificuldade que a gente teve com a produção de carros por causa da questão dos chips, dos nanochips. Então, o Brasil tem dificuldade desse tipo de produção. Então, desse tipo de tecnologia, às vezes tecnologia básica de insumos. Então, a gente viu na vacina o quanto que a gente foi dependente de chegar os insumos. Então, praticamente, a gente festejava quando chegou um insumo, chegou a matéria-prima para a gente poder fazer a vacina. Então, porque justamente a gente não tem investimentos da indústria, não temos investimentos do governo para justamente essa produção. A gente tem 2 institutos aqui no Brasil que são fenomenais nessa parte de produção de vacinas. Então, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan. Mas mesmo eles têm, se você um dia tiver a oportunidade de conhecer, a biofábrica dos dois, eles têm tecnologias incríveis. Mas determinados materiais, eles acabam não tendo, não materiais de produção, mas às vezes o IFA, eu estava tentando lembrar a palavra, estava enrolando para falar, mas a palavra era o IFA. Então, por exemplo, para determinadas vacinas, a gente precisava da tecnologia do IFA. Então, todo mundo parou porque dependia do IFA. Então, agora o Instituto Butantan e a Fiocruz estão trabalhando nas vacinas brasileiras contra a Covid. Então, a gente já produz muitas vacinas. Agora, na época da pandemia, a gente conseguiu perceber que foi um gargalo, porque a gente, comparado com outros países mais desenvolvidos, ou até mesmo países mais produtores de tecnologia, como, por exemplo, a China, eles acabaram saindo muito na frente, porque eles já tinham determinadas tecnologias, porque eles já investiram, mas só depois que o Brasil começou a trabalhar com isso. Pois é que realmente, tanto na vacina que a Coronavac, que foi eu acho que foi a primeira ou a segunda que surgiu aqui, inclusive foi até o governo de São Paulo que fez a primeira aplicação, tinha essa questão do IFA, chegou um carregamento de IFA, aí todo mundo comemorava, né, o cientista, é uma comemoração quando passava na TV, então realmente essa questão de incentivo financeiro, principalmente governamental, dificulta essa questão da matéria-prima, a produção da matéria-prima aqui no caso. Tanto que o Fiocruz e o Butantan, que a maior parte das vacinas que vinha, o IFA ia para esses institutos e nas biofábricas, como o senhor falou, e depois distribuía para todo o país, no caso. E eu vi que tinha umas questões logísticas muito ruins, assim, porque tinha algumas vacinas que precisavam ficar em temperaturas menos de 10 graus, tinha outras como a Coronavac que precisava só em geladeira, no caso. Como o senhor vê essa questão de vacinas, essa questão logística, de armazenamento, de distribuição, como o senhor vê assim, esses gargalos que teve no Brasil? Essa questão da logística foi muito por causa da tecnologia da própria vacina. Então, por exemplo, no começo a gente precisava de menos 80 em todos os cantos, porque a vacina a vacina que eram baseadas em RNA, ela é uma vacina que é uma vacina de fácil degradação. Então, uma das coisas interessantes do RNA é porque o pessoal fala assim, não, mas o RNA vai entrar na minha célula, ele vai tomar conta do meu DNA. Não existe, porque o RNA ele é uma molécula extremamente instável. Então, ele vai entrar, ele vai ser produzido e logo ele vai ser degradado. Só que ele precisa chegar íntegro nas nossas células. Então, a gente precisava de uma tecnologia que a gente usasse e mantivesse ela íntegra. Então, durante muito tempo se pensou na questão dos menos 80. Então, precisamos de menos 80. Só que você ter um menos 80 nas grandes cidades já era difícil, mas você tinha os grandes institutos que tinham as pesquisas e que tinham menos 80. Agora, pensa nessa mesma coisa você levando, por exemplo, no interior do Brasil. Então, regiões onde você não teria essa tecnologia. Então, a gente só conseguiu fazer essa tecnologia quando a própria Pfizer, eles incorporaram na vacina um estabilizador. E aí a gente parou de ter a necessidade de você precisar dos menos 80. E aí a gente conseguiu fazer, e o que o Brasil fez e deu um banho de capacidade,
foi a logística. Então, o Brasil conseguia muito rapidamente pegar, fazer os envases e já ir distribuindo. Então, teve uma cooperação com as companhias aéreas para poder levar de um lugar para outro. E o Brasil conseguiu fazer isso muito bem. A nossa questão era... a gente não tinha tecnologia caso a vacina precisasse de menos 80. A gente teria essa dificuldade. Da mesma maneira que o Brasil também não tinha o PCR para fazer o diagnóstico. Então foi basicamente uma força-tarefa entre o Ministério da Saúde, entre a Secretaria de Saúde e as universidades para isso começar a fazer. Por exemplo, Conquista só começou a fazer o diagnóstico de Covid a partir do momento que a gente ajudou. Então, a UFBA cedeu um equipamento para o pessoal do laboratório central, juntamente com um treinamento do pessoal como utilizar, e a partir daí a gente começou a fazer o diagnóstico molecular. Então, tudo aqui na Bahia ia para Salvador. E aí demorava muito para voltar o resultado. E aí, aqui começou a fazer, Ilhéus começou a fazer por causa da UESC, Feira começou a fazer por causa da UFES, Barreiras começou a fazer por causa da UFOB. Então, as universidades elas tiveram uma grande parceria nisso por causa das tecnologias. E eu garanto que se a gente necessitasse do menos 80, o mesmo ia acontecer. Porque quem tem menos 80 em Vitória da Conquista? Basicamente, as universidades. Então, tanto a gente quanto a UESB, nós teríamos menos 80, que provavelmente ia ser utilizado para esses armazenamentos. Importante ressaltar nessa questão da logística, o Brasil foi muito legal muito eficiente nessa questão logística. Então, realmente, o Brasil conseguiu se adaptar com os problemas que teve. E essa questão do estabilizador na vacina, né, da Pfizer, então foi muito importante para poder fazer essa distribuição para a população. E muita gente questiona assim na internet essa questão de eficácia na vacina, no caso. Então, por exemplo, 80%, Coronavac, Coronavac não vou tomar, Coronavac é menos eficiente. A tecnologia da Coronavac é mais simples. Não, eu prefiro da Moderna ou da Pfizer, que é mais eficiente, tem maior eficácia. Como o senhor vê essa questão de eficácia em vacinas? Olha, dentro da parte de vacinas, primeiro voltando só um pouquinho, nessa época o brasileiro virou sommelier de vacinas, né? Então a gente estava tipo igual vinho, querendo, eu quero a melhor vacina, essas coisas. Em relação a essa questão, quando a gente fala de vacina, a gente nunca pensa no indivíduo. Então, quando a gente pensa em vacina, a gente pensa na comunidade. Então, é o que a gente chama de imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? Então, por exemplo, eu estou com 100 pessoas dentro de uma sala. Se essa vacina ela tem uma eficácia de 80%, significa que 80 pessoas dessas 100 elas vão estar imunizadas. E isso vai diminuir a chance, por exemplo, daquelas outras 20 pessoas se comunicarem e elas acabarem ficando de uma maneira muito mais grave. Outra coisa que ficou muito... As pessoas acham e tem uma visão que a vacina ela muito mais vai impedir que você fique doente. E, na verdade, não existe isso. A vacina ela é como se ela fosse treinar o teu sistema imune para você responder de uma maneira mais rápida. Isso pode fazer com que você não fique doente, mas pode fazer também que você fique doente, mas fique de uma maneira muito mais leve. Isso ficou muito nítido a partir do momento que a população brasileira se vacinou contra a Covid e que você, basicamente, hoje em dia, são casos muito espaçados que você tem pessoas que vão a óbito. Normalmente, quando você vai ver pessoas que vão a óbito, você principalmente pega a maioria ou não foi vacinada, ou muitas vezes não completou o esquema vacinal. Então, muitas pessoas simplesmente... A gente sabe que tem muitos fatores, tem gente que não gosta de injeção, mas a gente sabe também que o negacionismo de vacina, que as fake news, elas colaboraram muito para esse processo. Então, quando a vacina é lançada, ela precisa exigir passar por padrões mínimos da Anvisa. E a Anvisa, assim, muita gente falou mal da Anvisa, mas a Anvisa é uma das instituições mais sérias que a gente tem no nosso país. E ela simplesmente regulamentou. Então, por exemplo, passaram outros protocolos de vacina. Então, outras vacinas que vieram teve uma vacina, né, eu lembro na época que veio da Índia, que ia entrar no Brasil, e ela não entrou,
porque ela não tinha os parâmetros mínimos para poder entrar e para poder ser aplicada. Então, se passou é porque todo o estudo de imunidade de rebanho já tinha sido feito, essas coisas. Falando de vacina, além da vacina da Índia, tem uma vacina da Rússia também que não entrou aqui no Brasil. Inclusive, tem até algumas questões também financeiras também, que eu acho que a vacina da Moderna, não sei se entrou aqui no Brasil. Entrou a vacina da Moderna? A Moderna ela não entrou por causa da questão, como a da Pfizer tinha uma tecnologia muito parecida, eu acho que foi por isso, e ela tinha um custo menor, eu acho que foi por isso que acabou sendo a questão da escolha. Não, acho que não foi nem por causa da Anvisa, foi mais por causa financeira mesmo. Ah, certinho. A gente vai falar de vacina logo em breve. Eu queria falar um pouco mais de imunodiagnóstico aqui, sobre essa questão que, com o avanço da biotecnologia hoje, e também outras áreas também, como biologia sintética também, teve a questão de nanochips e biosensores para imunodiagnóstico em escala. Como o senhor vê essas tecnologias? Eu sou extremamente apto a isso. Inclusive, por exemplo, o biosensor eu uso para diabetes, né? Eu sou diabético e eu tive um grave problema no começo do ano por causa de um descontrole de diabetes, e hoje eu monitoro minha diabetes por causa desse biosensor que fica aqui. Ele manda meus dados da minha glicemia para o meu celular e para o celular da minha médica. Você pensa assim, nossa, que coisa fantástica, né? Então, por exemplo, antigamente eu tinha muito problema com o controle da diabetes. Então, eu tinha que ficar toda hora furando meu dedo, essas coisas. E hoje, por exemplo, eu tenho um monitoramento 24 horas, eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que vai subir, o que não vai subir minha glicemia. Então, esses biosensores são incríveis para isso. Então, por exemplo, uma outra coisa que esses biosensores eles já estão começando a ser utilizados para imunodiagnóstico, que é justamente para você monitorar a carga viral de paciente HIV positivo, que é uma das coisas mais difíceis de você fazer um bom monitoramento. A mesma coisa os chips, né? Os chips que eles são... hoje em dia a gente tem as tecnologias que a gente chama Lab and Chip, que é justamente você ter um laboratório associado a um chip. Então, antigamente, para você fazer uma fazer vários exames, você precisaria fazer várias coletas de tubo. A ideia do microchip é você precisar usar uma única gota de sangue ou de amostra, e que você consiga o diagnóstico de várias infecções ou de vários marcadores de tumores ou de vários marcadores bioquímicos, todos ao mesmo tempo, sem precisar você precisar de um grande volume. Então, um dos grandes problemas que a gente tem é a agulha. Então, as pessoas elas são muito resistentes ao que envolve a agulha. Desde vacinação a coleta de exames. Então, às vezes, a pessoa não se monitora com tanta frequência para determinadas doenças porque ela tem medo de agulha. Então, se às vezes você conseguir fazer isso com simplesmente um furo no dedo, isso pode ser muito mais tranquilo. Claro que isso sendo de uma maneira muito correta. Então, a gente já teve o grande caso lá que passa, inclusive, naquela série chamada Dropout, que foi um grande escândalo lá nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome da pesquisadora, que ela fingiu que ela tinha um teste, e ela ganhou milhões de dólares nos Estados Unidos e foi considerado um dos grandes golpes dentro da indústria farmacêutica. Então, você fazendo isso de uma maneira correta, e muita coisa já tem saído com esses microchips ou com esses biosensores, essas tecnologias são fantásticas. Eu ouvi falar dessa pesquisadora que ela tinha até a forma que ela falava. Sim. Muitas vezes. Então, tipo, ela falava de uma forma com os investidores. Então, ela meio que falava de bilhões, assim, né? Que é um kit que fazia mais de 20 testes. Isso. Então, era uma coisa, assim, muito fantástica para a época, sabe? Infelizmente, ou felizmente, descobriu, né? Infelizmente, não tinha essa tecnologia. Infelizmente, descobriu essa fraude. E também uma coisa que eu acho interessante que o senhor falou sobre biosensores e nanochips é que eles substituem vários testes que você tem que fazer individualmente. Sim. Por exemplo, biomarcadores que você são muito específicos, você tem que fazer um teste que muitas vezes são caros, 10 testes, que muitas vezes a pessoa está no leito, né, no hospital, e muitas vezes não tem que, aí você tem que injetar, tirar o sangue, injetar agulha e tirar o sangue para fazer teste. Com biosensores, com chips, você vê em 24 horas toda essa questão de biomarcadores. Eu vou até pedir para os bastidores pesquisar o nome dessa pesquisadora que cometeu essa fraude
E aí depois ele vai passar pra gente aqui, pra gente falar pro público. É importante, né? Pro público saber mais ou menos essa questão, né? Se alguém quiser saber a história, tem a série Dropout. É uma série Pronto. bastante interessante. E sobre a questão, eu queria saber assim um pouco, que é sempre bom falar, né? Mas tem sempre essa questão de desafios nessa questão de testes imunodiagnóstico. O Brasil produz muitos testes imunodiagnóstico ou ainda tem essa questão de importar matéria-prima ou tem grandes centros tecnológicos aqui no Brasil? Olha, as duas coisas são válidas. O Brasil produz, principalmente na escala de pesquisa, então tem muita gente pesquisando essa parte de vacinas, de imunodiagnóstico. A grande questão que a gente tem é a questão de você conseguir transpor isso para a indústria. Então, a indústria muitas vezes ela compra de fora, porque às vezes ela acha que vai ser muito mais barato ela comprar tudo de fora. E aí a gente fica sempre dependente dessas tecnologias de fora. Então, e uma outra coisa, um outro grande desafio é justamente o investimento nessa parte. Então, a gente passou períodos bastante complexos recentemente, com uma queda muito grande de investimento à pesquisa, e isso dificultou muito a questão. Um dos grandes problemas que é o pesquisador brasileiro, então, quando a gente vai, por exemplo, para outro país, principalmente comparando com os Estados Unidos, as coisas nos Estados Unidos são muito mais rápidas, porque eles têm muito mais dinheiro para poder fazer, as coisas são muito mais ágeis. Só que, por exemplo, o brasileiro ele não tem tanto dinheiro, mas ele consegue se virar muito com o pouco que ele tem. Então ele consegue fazer, ele consegue padronizar melhor, ele tem mais dedicação, e o pesquisador brasileiro ele tem o que a gente chama de raça. Assim, não é uma coisa que a gente fala com orgulho, mas a gente não deveria ter orgulho disso, porque a gente deveria trabalhar sempre todo mundo nas melhores condições. Mas a gente tem essa questão de você. Eu acho que o grande desafio atualmente é o investimento. Então, infelizmente, a gente vai cada vez mais vendo pesquisadores muito bons desistindo, às vezes, de fazer pesquisa, porque, às vezes, conseguiu uma verba, aí depois passa muitos anos sem conseguir outra verba. E a gente tem os governos atuais, não falo nem de direita nem de esquerda, todos os governos atuais, ele tem cada vez menos investido em pesquisa básica. Só que quem é da pesquisa sabe que a pesquisa básica é muito importante. A pesquisa aplicada é importantíssima, só que ela só vai ser aplicada se você tiver tido uma básica antes, que te mostrou algum norte para você poder fazer alguma coisa aplicada. E a gente está tendo muito pouco investimento. Basicamente, a gente tem um edital por ano que envolve pesquisa básica. E não é que ele envolve só pesquisa básica. Ele envolve todas as pesquisas, que é um edital que a gente chama de universal, pode ser mandado qualquer coisa para lá. E todos os outros editais são voltados a uma aplicação. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde com o CNPq, esse ano, eles lançaram 10 editais, todos muito aplicados à saúde. Então, por exemplo, eu consegui mandar a parte de imunodiagnóstico, um outro eu consegui mandar um de ensaio molecular, mas, por exemplo, para você fazer o imunodiagnóstico, você precisa que alguém lá estude muito bem aquela proteína. Agora, não teve edital para isso. Então, isso é muito complexo. Então, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente acaba tendo no nosso país. Eu vejo muito mais investimentos em coisas básicas em outros países. É muito mais tranquilo essa questão. Agora, no Brasil, a gente tem essa dificuldade. E acaba criando uma fuga de céu muitas vezes, Exatamente. Né? Porque já que você não consegue, muitas vezes, ter um conhecimento na pesquisa aplicada porque te faltou a base. A pesquisa básica. Então, muitas vezes a pessoa procura essa base em outro lugar, muitas vezes, sabe? Então, como se for nos outros países, tem muita essa questão, tipo, treinar um grupo de pessoas desde a sua adolescência, desde o ensino médio, por exemplo, desde o primeiro ano do ensino fundamental, para a pessoa trabalhar naquela pesquisa aplicada, muitas vezes. E aqui, muitas vezes, fica muito voltado para um pequeno grupo de profissionais e muitas vezes não consegue tipo, fazer uma rotatividade, muitas vezes treinar outras pessoas, então fica muitas vezes uma demanda que a pessoa está pesquisando, ao mesmo tempo tem que ensinar pessoas por fora, no caso. Então eu vejo muito aqui no laboratório isso acontecendo, muitas vezes porque falta, como você falou, um edital só para pesquisa básica, muitas vezes. E outra coisa que eu acho importante
falar como foi muitas vezes superar esses desafios, por exemplo, no trabalho no laboratório, utilizando muitas vezes reagentes que não são, por exemplo, é, de boa qualidade, muitas vezes não utilizando equipamentos de boa qualidade. Como foi driblar essas dificuldades? Eu acho que, assim, a gente sempre tem que fazer parceria. Então, a gente acaba... O pesquisador, ele não consegue trabalhar só. Então, você sempre vai... Você sabe que tal pesquisador da universidade... Às vezes, é a universidade do lado. Assim, a UESB, por exemplo, ou a UESC, ou a UESB de Jequié, ou até mesmo a UFBA, ou a USP. A gente sabe que tem que determinados laboratórios têm determinados equipamentos, ou eles têm a tecnologia, eles já começaram a trabalhar com a tecnologia. Eu acho que a gente tem que sempre transpor o muro do nosso campus. Então, durante muito tempo, a minha pesquisa foi baseada nisso. Então, primeiro, uma das coisas que me ajudou muito a inserir a pesquisa foi que o meu orientador lá de doutorado, ele falou assim, não, eu vou te dar todo o suporte que você precisar. E isso foi fundamental, porque se não fosse ele, a gente não teria conseguido começar nada aqui. Então, a gente tem que sempre tentar cada vez mais fazer esses intercâmbios. E fazer o intercâmbio não só de reagente, mas às vezes intercâmbio de pessoa. Então, eu tenho uma tecnologia, quero aprender um pouquinho melhor, eu posso mandar um aluno para ir lá aprender. Então, eu mando um aluno para lá. Então, hoje em dia, o nosso campus começou também uma outra coisa de internacionalização. Então, alguns alunos daqui do campus já estão começando a ir para fora. Então, para fazer parte dos seus doutorados fora, do seu mestrado. Em São Paulo, por exemplo, a FAPESB, ela até estimula a iniciação científica. A pessoa tem uma bolsa de iniciação científica, ela fica 4 meses, 5 meses fora do país, pagado pela FAPESB. FAPESP, desculpa. Então, essas colaborações são extremamente importantes, porque sozinho o pesquisador ele acaba morrendo. Realmente tem essa questão de parceria, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o ESV muitas vezes vem aqui usar o HPLC, por exemplo, porque eu acho que o HPLC é o único da cidade aqui na UFMA, né? Inclusive, eu ouvi falar que vai ter um injetor automático no HPLC. Exatamente, a gente acabou de ganhar um injetor automático. Então isso vai facilitar muito. Não sei quando vai colocar, mas, por exemplo, aquele pesquisador que tinha que ficar 10 horas, por exemplo, 10 injeções de 1 hora. Ele não vai precisar ficar 10 horas. Muitas vezes ele pode fazer outras coisas durante essas 10 horas e vir só desligar o equipamento. E também tem os menos 80 graus, os refrigeradores menos 80 graus, que também tem muitas amostras lá, biológicas lá, que muita gente de outros lugares também vem e deixa ali guardado. Então essa questão de parceria é muito importante para poder desenvolver pesquisas. E a gente, como Instituto Multidisciplinar, a gente é meio que vanguarda nisso. A gente faz parceria com o ESC, com o Fiocruz também. Eu, inclusive, tenho até alguns colegas meus de biotecnologia que estão lá na Fiocruz com o Manuel. O Bruno está na USP. USP? Isso, então o Bruno está na USP também. Então, e você vê que tem essa parceria, né, no caso, né? Então, isso é muito importante. E eu queria falar para o senhor assim, quais seriam as considerações finais ou o que o senhor poderia falar assim, sobre essa questão de tecnologia de vacinas, imunodiagnósticos, o que o senhor acha importante saber assim, para o público saber, porque é uma área bastante importante também, tem muitos desafios no caso. Então, o que o senhor poderia falar sobre isso para a gente? Eu acho que se a gente falar para a população é que o principal é que ela não tenha medo da tecnologia. Então, assim, a tecnologia ela veio para isso. Da mesma maneira que antigamente a gente utilizava uma TV que era preta e branca, que era de tubo, e quantas vezes nossos avós precisavam dar um tapa na televisão para ela poder funcionar. Hoje em dia a gente tem TVs que são extremamente finas, extremamente grandes, extremamente potentes, 4K, essas coisas. Da mesma maneira, a ciência também evolui. Então, da mesma maneira que você tem... Antigamente, você demorava 50 anos para fazer uma vacina, hoje a gente consegue fazer isso em 2, 3 anos. E isso não é de assustar. Isso é de comemorar. Então, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem conseguido coisas muito mais rápidas. Eu lembro, eu me comparo muito com minha avó. Então, minha avó era diabética e eu sou diabético. Então, a minha avó, ela foi diabética a partir dos 6 anos de idade e foi a vida toda diabética. A dificuldade que minha avó tinha para conseguir insulina. Então, às vezes, a gente tinha que
que reservar a insulina no posto, porque antigamente a insulina era vinda de porcos. Hoje em dia, eu sou diabético, eu tenho eu uso uma insulina que é uma caneta, que é uma insulina produzida através de proteína recombinante, que é de ação extremamente rápida. Então, eu percebi que a minha glicemia está alta, eu uso ela diminui minha glicemia, eu consigo monitorar. Eu uso um equipamento que monitora. A minha médica percebeu que eu podia ter uma diabetes diferente, eu fiz um painel genético, vi que eu tinha 2 mutações, e por causa dessas mutações, eu estou fazendo um outro tipo de acompanhamento. Então, eu comparo muito a diabetes da minha avó com a minha diabetes, que são totalmente diferentes. E da mesma maneira vai ser a vacina, da mesma maneira vai ser o diagnóstico. Então, a gente vai ter diagnóstico cada vez mais rápido para várias infecções, para vários tumores, para várias doenças. Então, doenças genéticas que a gente não tinha menor conhecimento, hoje a gente já sabe, a gente já monitorou, já sabe que mutação que é, qual o efeito que ela vai ter. Então, a tecnologia, a engenharia genética cada vez mais vem entrando para melhorar essa condição. E, principalmente, cada vez mais, a gente vai tendo mais conhecimento através da pesquisa. Então, os pesquisadores são fundamentais. Então, durante a pandemia, muitas vezes os pesquisadores viraram vilões para muita gente, principalmente por causa das fake news. Só que a pesquisa ela é fundamental. Então, hoje, desde o tipo do carro que você tem, ao que você bebe, ao que você usa, ao remédio que você toma, é tudo baseado em pesquisa. Então, a pesquisa é extremamente importante para poder cada vez mais a gente ter vacinas melhores, imunodiagnósticos melhores, imunodiagnósticos mais eficazes, mais rápidos, mais coberturas muito maiores. Então, tudo isso é muito mais importante hoje. Realmente essa questão de uma ciência que a gente possa discutir, possa debater de forma ética e com bastante controle de qualidade, rigor na tecnologia, né, para população se sentir mais confortável muitas vezes. Quem ou não vai ter sempre controvérsias, né, divergências, assim, mas é sempre importante ter essa discussão, sabe? E para isso estamos aqui, né, no Agregando Podcast, discutindo, mesmo que tecnologias como a inteligência também, que vai afetar também, né, vai facilitar a vida do pesquisador também nessa questão. Sim. Inclusive, se o senhor quer falar um pouco sobre inteligência artificial também? Eu acho bastante importante. Então, por exemplo, muita gente tem medo da inteligência artificial, principalmente assim, principalmente na parte da educação, o pessoal tem muito medo que os alunos usem só inteligência artificial e esqueçam. Mas eu acho que é extremamente importante a inteligência artificial. Então, ela consegue cruzar dados que a gente às vezes não consegue, ou que a gente demoraria anos para conseguir cruzar. Ela rapidamente consegue fazer cruzamento de dados de uma maneira muito importante. Por exemplo, aqui no IMS a gente tem um pesquisador que tem trabalhado com inteligência artificial, com o professor Leandro, que ele tem achado biomarcadores para câncer através de bioinformática associada à inteligência artificial, através do que a gente chama de machine learning, né? Então, ele acaba trabalhando e achando biomarcadores para determinados tumores. Então, isso é muito eficaz, isso é muito interessante. Cada vez mais a gente tem, eu acho que a gente tem sempre, as pessoas sempre se assustam com coisas muito novas, mas eu acho que o susto é no primeiro momento, com o momento depois a gente vai se adaptando. Então, hoje em dia, onde é inteligência artificial, bactérias sintéticas, então as pessoas têm muito medo disso, mas eu acho que é importante a gente conviver e principalmente a gente tirar o bom proveito. Claro, toda tecnologia ela vai ser utilizada para o bem e para o mal. Basta a população ou os governos decidirem qual vai ser o melhor propósito. Realmente é importante ter a autonomia, né, da população, do indivíduo, em saber como ele vai utilizar aquela tecnologia, porque muitas vezes o pesquisador, a indústria fez a tecnologia, mas se o indivíduo usar a tecnologia de forma errada, muitas vezes não é a culpa muitas vezes do pesquisador, sim, da indústria, é da pessoa que usou a tecnologia errada. Então é importante ter essa autonomia, né? E uma coisa que faltou aqui, que eu vou voltar aqui, para a pessoa que quer se destacar profissionalmente, muitas vezes, ou quer trabalhar nessa área da biotecnologia, de imunodiagnóstico, na tecnologia de vacinas, qual o seu conselho? Estude. Então, estude o máximo que você puder para você. Eu acho por duas coisas. Primeiro, para você ter um conhecimento de base. Então, eu vejo muito dos alunos que entram no curso, às vezes eles... por que eu estou aprendendo isso? Aí, quando você vai para a parte do laboratório, por exemplo, uma coisa básica, muitos dos alunos detestam bioestatística.
porque é matemática, as contas. Só que nada do que a gente faz na bancada a gente consegue fazer sem a bioestatística, porque tudo tem que ser validado, tudo tem que ser validado cientificamente para a gente poder ter. Então, a primeira coisa é para você estudar, para você ter a base. Então, a gente só domina um negócio, algo, se a gente conhece muito bem. Então, a gente tem a capacidade de debater. O segundo é você estudar porque, principalmente a biotecnologia, principalmente as ciências aplicadas, elas são muito dinâmicas. Então, por exemplo, um dos grandes exemplos que a gente tem é a imunologia. A imunologia, se você pegar os livros de imunologia de 15 anos atrás, você pode jogar no lixo. Então, por quê? Porque muita coisa não tinha sido descoberta. Então, células T regulatórias. Então, quanto mais você estiver na vanguarda do estudo, eu acho que é o mais importante. E a outra questão é, e aí é para muita coisa, sempre você sair da sua zona de conforto. Então, por exemplo, sempre você sair para você ir aprender mais. Então, a gente aqui no IMS tem um grupo de pesquisadores incríveis. Mas, assim, é importante você sair, às vezes, da caixinha daqui do IMS. Não para você sair porque lá vai ser melhor. Não. Porque se você pegar muita coisa que acontece aqui, muita coisa que acontece na USP, a gente faz o mesmo tipo e, às vezes, o mesmo nível de pesquisa. Claro, às vezes, com um pouquinho, o pessoal da USP tem um pouco mais de dinheiro que a gente, mas faz o mesmo nível de pesquisa. Mas, por exemplo, você ir para um laboratório da USP vai fazer você ter acesso a outras pessoas, a outros pensamentos, a sair da tua zona de conforto. Então, por exemplo, para mim estava muito confortável aqui no IMS fazendo minha pesquisa, surgiu a oportunidade de ter passado 6 meses fora. Eu digo que a minha cabeça fez assim, ó, abriu. Então, abre para muita coisa. Então, não abre só para a vivência, para o inglês. Abre para o laboratório, abre para você passar 6 meses e ver como que o americano ele pesquisa, por que a coisa é rápida, por que isso acontece, por que não acontece. Então, o que é bom deles e o que é ruim deles. Então, você aprender. A gente tem muita coisa que a gente tem a síndrome do vira-lata, que a gente acha que a gente não faz nada de bom, mas a gente começa a ver que a gente faz coisas muito boas como eles. E que eles também têm umas coisas bastante assim, não sei se eu gosto disso, não sei se eu gosto daquilo. Claro, então você tem que aprender tudo, assim. Foi uma experiência incrível, assim, muito boa. O laboratório que eu fiquei era com pessoas maravilhosas, incríveis, mas também, assim, tem algumas outras coisas que talvez lá é um pouquinho mais complexo do que aqui. Entendeu? Então, lá tem algumas coisas que às vezes eu falo assim, não, eu não quero colocar isso para mim ou para minha pesquisa. Então, você só aprende quando você sai, entendeu? Então, eu acho que o mais importante é isso. Muito obrigado, Lucas, pelas suas colocações aqui. Eu queria fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer primeiramente aqui a professora coordenador do projeto, Eleni, que fundou o Agregando Conhecimento em Todo Tempo, que antes era conhecido como Agregando Conhecimento em Tempos de Pandemia. E a gente fez o Agregando Podcast aqui. Agradecer também ao Robson, técnico do audiovisual, que montou aqui o estúdio pra gente. Agradecer o pessoal que está aqui nos bastidores, Matheus e Gabriel Legário. Agradecer aos nossos telespectadores. Agradecer aqui a UFBA, né, de Campos Anísio Teixeira, que também o estúdio está aqui. E agradecer ao professor Lucas Miranda, que por estar Obrigado aqui, a vocês pelo convite. por estar aqui, né? E concordar, né? E aceitar participar aqui do podcast. Então, muito obrigado, viu? Eu queria convidar vocês para os próximos episódios. E até breve.